Alô amigos, esse é o canal RK Santos, trazendo mais Santos para vocês. E tá chegando aí as primeiras do Santos desta quarta-feira. Muitas informações, olha só, Santos é o time da virada. E a nova Vila Belmiro, quando começam as reformas? Troca de capitão, conheça aí os novos líderes do Santos. E Santos se prepara para uma possível venda da sua estrela, né? O Marcos Leonardo. Essas e outras informações você vai saber neste vídeo. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Mas o mais importante eu peço mais uma vez, te inscreve no canal. Esse canal é o canal da torcida do Santos. Aqui você tem informações a todo momento. Olha só, primeira informação, o Santos reverteu resultado em 4 das 8 vitórias pelo Brasileirão. É o time da virada, o time do Marcelo Fernandes, do Soteldo, do Marcos Leonardo, do Jean Lucas, cheio de craque, cheio de bons jogadores, eu diria, não craque, bons jogadores tem o Santos e tem tudo para continuar aí na elite do futebol brasileiro. O Santos que venceu o Palmeiras de virada no último domingo e foi na casa do adversário, com a torcida do adversário, desta feita na Arena Barueri, porque o Allianz Parque está com eventos, né? Com eventos. E o triunfo marcou a quarta vez que o time alvinegro reverteu um resultado nesta edição do sorteio. O Santos sai atrás, mas consegue a virada, ou seja, é um time que tem brio, é um time que tem aquela capacidade de reação. Em 26 rodadas disputadas até o momento, o Peixe conquistou 8 vitórias, destas 4 foram frutos de uma virada. A equipe derrotou o América Mineiro por 3-2, o Grêmio por 2-1, o Bahia por 2-1 e agora o Palmeiras por 2-1 desta maneira, ou seja, saindo atrás do placar e conseguindo a reação. Os demais triunfos vieram sobre o Bahia, 3-0, 2 em cima do Vasco, 1-0 e 4-1, e outra diante do Goiás, 4-3. E sob o comando de Marcelo Fernandes, o time acumula 3 vitórias consecutivas, que deu um salto na tabela, ficando aí a 3 pontos do Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E com o Marcelo Fernandes, 2 foram de virada. Os resultados ajudaram o Santos a deixar a zona e respirar na tabela do Brasileirão. E agora vamos falar aí da nova Vila Belmiro. Quando começam as obras? O Santos que está nesse processo aí para iniciar as obras na Vila e construir a sua nova casa, que vai ser lindo demais. Lindo demais. Após assinar um memorando de intenção, ainda há pelo menos 2 etapas a serem concluídas para as reformas começarem. Antes de mais nada tem que ter grana, tem que ter grana. E olha só, a nova vila terá capacidade para receber em torno de 30.108 pessoas. Isso é praticamente o dobro da realidade atual. E precisa, porque o Santos muitas vezes lota a Vila Belmiro, né, a atual Vila Belmiro, e muita gente fica de fora nos jogos importantes e decisivos. O atual estádio, né, da Vila Belmiro conta com 16.068 lugares. De 16.068 lugares vai para 30.108 lugares, mais espaço para a torcida do Santos. E quem cuidará das reformas será a W Torre, que também administra o Allianz Parque do Palmeiras. E um dos primeiros passos para a construção da nova Vila Belmiro, após o Conselho Deliberativo aprovar a parceria entre Santos e a W Torre, no final de 2022, era a assinatura do memorando de intenção. Após meses de negociações longas e demoradas, revisões no projeto, as partes
enfim, assinaram um vínculo no dia 27 de setembro deste ano. Foi agora há pouco, portanto, né? O mês limite estabelecido para assinatura era justamente setembro, segundo o planejamento feito pelo Peixe e pela empresa. O memorando oficializa o acordo pela construção da arena, mas o projeto ainda passará por algumas revisões. O passo seguinte, a assinatura do memorando, é a aprovação dos órgãos públicos para a reforma acontecer. Tem que ter essa aprovação aí, né? É preciso que a prefeitura da cidade de Santos sinalize positivamente, por exemplo, pelo estudo prévio de impacto da vizinhança, que analisa aspectos como uso, ocupação do solo, valorização imobiliária, transporte coletivo, mobilidade, entre outras diversas questões. O encarregado de apresentar o EIV é, claro, a W Torre, que ficou de acelerar o processo justamente quando o memorando de intenções estivesse assinado. E depois tem a parte principal, que é a captação da grana, a captação do dinheiro. Sem a verba não se começa a obra. Para as obras da nova Vila Belmiro iniciarem, Santos e W Torre precisam captar recursos. Esta fase iniciará após o aval dos órgãos competentes. É estimado que as reformas custem entre 300 milhões e 400 milhões de reais. E os recursos captados serão através de patrocínios, parcerias, naming rights, vendas de camarotes e cadeiras cativas. E a comercialização das cadeiras será discutida no Santos durante os próximos meses. Ou seja, ainda tem um longo caminho aí até começarem de fato as obras. E após a realização de todos esses passos, né, as obras poderão começar. A previsão é que a reconstrução da vila dure de 24 a 30 meses, ou seja, mais de 2 anos. No período, o Santos planeja utilizar o Pacaembu ou o Canindé como casa provisória, mas a decisão ainda não está sacramentada. E agora vamos falar sobre os novos líderes do time do Santos, porque, como todos sabem, né, o goleiro João Paulo começou como capitão da equipe, né, depois passou a braçadeira para o Tomás Rincon. Só que o Tomás Rincon não vai poder jogar a próxima partida do Santos, e com isso a braçadeira vai voltar para o goleiro, né? Mas tem outras lideranças surgindo na equipe, no elenco do Santos. Olha só, no duelo contra o Vasco, algo chamou a atenção do torcedor santista. O goleiro João Paulo, após muito tempo, não estava com a braçadeira de capitão em seu braço. Tomás Rincon, venezuelano de 35 anos, muita experiência e muita qualidade técnica também, chegou há 7 semanas no elenco santista e, sob o comando de Marcelo Fernandes, se tornou o capitão do Peixe. Após a goleada sobre o Vasco, o treinador Marcelo Fernandes revelou em sua entrevista coletiva o motivo pelo qual a braçadeira trocou de braço, e não foi uma imposição, né? Essa troca partiu exatamente do goleiro João Paulo, que era o antigo capitão, porque quer dar uma oxigenada no ambiente, quer trocar as lideranças, né? E que seria melhor para o clube. No jogo contra o Bahia, o João Paulo me procurou e disse que gostaria de dar um tempo em relação à faixa de capitão, por querer dar uma oxigenada no grupo, e falei para ele segurar contra o Bahia, que seria um jogo arriscado, e se eu mudo capitão e acontece uma possível derrota, geraria uma grande confusão. O Rincon é um cara que dispensa comentários, veio da Europa, tem uma condição de jogo espetacular e uma liderança nata. É capitão da sua seleção e está num ponto estratégico do campo, que é a posição de volante. Outros jogadores que demonstram serem líderes no plantel alvinegro, caso do zagueiro João Basso, que assim como Rincon se juntou ao Santos na janela de transferência do meio do ano, né? Basso era capitão em sua antiga equipe, o Arouca de Portugal. Na última temporada, o defensor liderou o clube para a maior campanha de sua história no campeonato português, terminando a competição na 5ª posição e se classificando para a Conference League. No entanto, quem mais chama atenção é a jovem promessa do Peixe,
o atacante Marcos Leonardo, que também tem liderança sobre o grupo. Ele tem apenas 20 anos, além de ser o artilheiro do Santos na temporada. A joia da Vila é figurinha carimbada no pré-jogos, sempre motivando e instruindo seus companheiros. O camisa 9 do Alvinegro Praiano já foi capitão da seleção brasileira em diversos campeonatos de base, caso da Revelations Cup Sub-18 de 2021. Tá aí os novos líderes do Santos: Marcos Leonardo, João Basso, João Paulo e também o Tomás Rincon, que é o atual capitão do Santos. E falando em Marcos Leonardo, vamos saber agora como está a situação deste jogador que não deve permanecer no Santos para a temporada 2024. Surgiu aí a possibilidade de ele ser transferido para o Flamengo, né? O Flamengo que está com dificuldades aí na renovação de contrato do Gabigol e tem no Marcos Leonardo como uma opção, apesar do Flamengo ter o Pedro, que é o atual titular, né? Mas para o lugar do Gabigol se pensou, o Tite principalmente, admirador do futebol do Marcos Leonardo, e se pensou nesta opção de ter o Marcos Leonardo como opção para a posição de centroavante do lugar do Pedro. Mas, ao que tudo indica, Marcos Leonardo não deve se transferir para nenhum clube brasileiro, e sim para o exterior. Como se sabe, tem muitas propostas, 3 ou 4 propostas aí de times da Europa, e em janeiro deve se definir para que lugar, para que time Marcos Leonardo vai. O jovem talento do Santos, que marcou 20 gols em 38 partidas durante o ano, né? 20 gols, 38 partidas, mais de um gol a cada 2 jogos, né? E poderia ser uma opção para o Flamengo caso o atacante Gabigol deixe o clube, embora o atacante tenha contrato com o Flamengo até o final de 2024, conforme relatado pelo jornal O Dia. No entanto, informações apontam que Marcos Leonardo está inclinado a se transferir para a Europa no próximo ano, segundo a apuração do portal Lance. E o centroavante do Santos já tinha manifestado o interesse e o desejo de se transferir para a Itália, mais precisamente para Roma. No entanto, devido à delicada situação do Santos na atual temporada, né, agora melhorou um pouco, mas no momento em que o Marcos Leonardo estava querendo se transferir para Roma, o Santos estava em condição mais delicada ainda. A equipe considerou que não poderia se dar ao luxo de perder o atleta, até porque há alguns dias atrás tinha negociado o David Washington para o Chelsea da Inglaterra. Além disso, as propostas financeiras apresentadas pelos italianos não foram consideradas satisfatórias e, como resultado, o Santos bloqueou a negociação. As cifras oferecidas giravam em torno de 12 milhões de euros, o que equivale a 65 milhões de reais. O Santos quer o dobro disso, né? Em torno do dobro, com o valor fixo, com um acréscimo de 6 milhões de euros, 32 milhões em metas. Além disso, o Santos manteria 10% dos 70% dos direitos que possui sobre o jogador. Para que um clube brasileiro consiga contratar o jogador, os valores terão que ser ainda mais substanciais. No entanto, mesmo nesse cenário, o Santos estaria mais inclinado a considerar uma venda somente em caso de rebaixamento do Brasileirão, coisa que nenhum santista quer, e na ausência de ofertas provenientes da Europa. Daí as primeiras do Santos aqui no canal RK Santos. Aqui você fica sabendo de tudo do Santos. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Santos você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, um beijo no coração e fique com Deus.